Salve, tudo jóia? Gente, novamente volta no canal, trazendo um giro de informações do Corinthians. E vamos falar um pouquinho do jogador do Corinthians que foi premiado no Campeonato Brasileiro. Corinthians que começou muito mal das pernas, mas na reta final foi o melhor time do segundo turno. Só perdeu para o Botafogo, que foi o atual campeão brasileiro. O Corinthians teve uma arrancada extraordinária, a maior da história do Corinthians. E por isso, algum jogador do Timão foi premiado. Por exemplo, Yuri Alberto ganhou a premiação como o artilheiro do brasileiro ao lado de Alejandro do Vitória, né? E ele foi perguntado se deixaria o Corinthians ou não. Ele disse que não vai deixar o Corinthians, tendo em vista que o presidente Augusto Melo já disse em várias entrevistas que Yuri Alberto faz parte do projeto 2025 no Corinthians. E ontem, ao ser perguntado no CT Joaquim Grava, o diretor e executivo Fabinho Soldado disse o seguinte: Yuri Alberto não vai sair, é um jogador que faz parte do nosso plano, então é um jogador que ano que vem a gente quer ganhar título com ele. É claro, a gente fica feliz de estar sendo sondado por outros clubes que mostram o reconhecimento do trabalho. Porém, o próprio Yuri Alberto, quando disse que vai ficar no Corinthians, é que ele já fez um balanço. Será que vale a pena ir para um time igual Nottingham Forest, West Ham, né, para jogar a Premier League e terminar, como eles não são time da Primeira Liga, de potência da inglês, então chegar no 15º, 16º, será que vale a pena? Só por causa de dinheiro? Porque no Corinthians o Yuri Alberto vai bater campeão e não vai demorar. Também o craque Neto acabou rasgando elogios para o meio-campista aí, Rodrigo Garro, que foi outro jogador do Corinthians que acabou recebendo um prêmio, né, como o melhor meia do campeonato. E o goleiro Hugo Souza, que chegou já bem mais tarde, também foi eleito o segundo goleiro melhor do campeonato. Então o Corinthians teve 3 jogadores sendo premiados. E nessa segunda etapa aí, o Corinthians fez um campeonato extraordinário, um trabalho excelente. E o Roberto tá pensando com muita calma, acredito eu que ele vai continuar mais algum tempo, porque o Corinthians tem um timaço, né? E ano que vem, o Sport da Sorte prometeu aí trazer mais alguns galácticos. Pode ser um, pode ser 2, né? Mas prometeu trazer alguns galácticos, porque trouxe o Memphis Depay e deu muito resultado. Tem um retorno tanto dentro de campo quanto fora de campo. O cara é um fenômeno de publicidade. É um cara que parece que nasceu no Brasil. Já está muito bem ambientado no Corinthians, ambientado no Brasil. Então o Memphis Depay deu um retorno incrível. A Sport da Sorte, percebendo esse gatilho, já prometeu trazer mais um galáctico para o ano que vem. Talvez pode ser até 2. Muito se fala em 2 galácticos. Por exemplo, um zagueiro e um atacante. E o zagueiro, o Corinthians estuda a possibilidade agora de janeiro fazer uma proposta oficial para Sérgio Ramos, zagueiro espanhol. E atacante, o Corinthians tá de olho, tá mirando aí Drogba. Você imagina o Corinthians com Drogba no ataque, Sérgio Ramos na defesa do Corinthians, seria uma seleção. E por isso que o presidente Augusto Melo tá trabalhando muito, o Fabinho Soldado trabalhando demais. A gente fala muito nos jogadores e esquece de falar do diretor executivo Fabinho Soldado. Assim que esse cara chegou no Corinthians, o Corinthians foi outro. Até então era uma bagunça com o diretor Rubão. Entrava um, saía outro, entrava outro, saía outro, entendeu? Depois que o Fabinho chegou, a coisa ganhou pulso, a coisa ganhou substância. E Fabinho foi responsável por fazer várias contratações que muita gente nem dava nada. Por exemplo, o Hugo Souza, que estava escondido na 2ª divisão. E Fabinho foi lá e contratou. O cara hoje é cogitado para ir para a seleção brasileira. E se continuar desenvolvendo esse trabalho com os pés no chão, sem sombra de dúvida, o Hugo Souza só tem 25 anos, vai chegar à seleção. Memphis Depay, responsável direto para fazer a contratação. Ele foi lá conversar pessoalmente, mostrou o projeto para o Memphis Depay, Corinthians passando uma dificuldade, Memphis Depay acreditou e veio para o Corinthians. Thales Magno, outra contratação que tem o dedo, tem a mão do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. Outro jogador que, assim, ele é fundamental no Corinthians. O cara é técnico, é tranquilo, tem uma inteligência incrível. É o André Ramalho.
Então o Corinthians, depois, o Fabinho trouxe também o André Carrillo. Olha bem as contratações que esse cara tem feito no Corinthians, ele tem mudado o patamar do timão. Então, ano que vem o Corinthians será muito forte, porque é um time que conseguiu classificar para a Libertadores, conseguiu classificar para a Copa Brasil, e sem sombra de dúvida, ano que vem não chega para brincadeira, chega para conquistar título. Porque essa diretoria, com pouco tempo de trabalho, que não chega nem um ano, já fez muito mais coisa do que o Willian Monteiro Alves fez durante 3 anos. Então eu tô acreditando nesse time do Corinthians, tô acreditando nessa diretoria do Corinthians. Fabinho Soldado é um cara seríssimo, um cara responsável, comprometido. O trabalho dele é tão bom que tem alguns times já de olho nele. Por exemplo, Fabinho já foi sondado pelo Atlético Mineiro, pelo Bragantino, pelo Internacional. Então, o trabalho dele é maravilhoso, mas ele garantiu. Ele falou que o presidente Augusto Melo pode ficar tranquilo, porque ele vai com ele até no último dia. Então, é um cara de muito pulso, muita palavra, e o Corinthians está em excelentes mãos. Um excelente presidente e um excelente diretor executivo. Então, um time bem montado, bem orquestrado. Ano que vem, com certeza, o Corinthians ganha título. E aí, pessoal, o que vocês acham? Timão ano que vem ganha um título ou não? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa a sua inscrição, ativa a notificação. Isso é bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e comece a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.